impressão é que assim, o Corinthians ainda não entendeu o campeonato que ele está inserido. Eu acho que tem aquele planejamento que você faz antes do campeonato começar, que é normal. Pô, beleza, o nosso campeonato vai ser brigar meio de tabela, porque ainda você conta com alguns times, como o Formiga falou. Pô, tem alguns times ali, beleza, vou conseguir tirar ponto desses times. Só que mudou esse panorama. É um Juventude que joga bem, é um Criciúma que joga bem, é um Vitória que tá jogando bem, tá pontuando. Vitor, se você for puxar, assim, uma referência, e eu vou até pedir pro Jorge falar, porque o Jorge foi bem demais nisso, ano passado também, eu tenho certeza que ele vai trazer um comentário de mesma categoria, lembra muito a questão de ambiente, a questão de negação à luta contra o rebaixamento do ano passado do Santos, né, Jorge? Ah, tem muita semelhança, porque era o mesmo discurso, né? Não, esse time tem de onde tirar. É que o Santos ainda tinha um adicional de dizer o seguinte, era até um discurso que vinha de fora, mas internamente alguns compravam. Não, daqui a pouco surgem uns 2 meninos aí que vão salvar o time. E não é assim, não tem solução mágica, não tem solução salvadora. O que o Corinthians não tem é uma diretoria que seja competente, que entenda do que está fazendo. É uma diretoria perdida, como era a diretoria do Rueda, cada um à sua maneira, claro, cada um cometendo os seus equívocos, mas, enfim, o ponto é que o Rueda, ele estava no último ano da gestão, né? O Augusto Melo, apesar de ser uma gestão inicial, você precisa entender, né? Está chegando depois de 16 anos de um mesmo grupo do comando, é uma quebra nesse comando, nessa situação política do clube, só que, assim, o benefício aí do tempo, né, da chegada, o Augusto Melo já não tem mais, porque alguns erros hoje são cometidos que no 7º para 8º mês de gestão não dá mais para perdoar, né? Ele não está mais na primeira semana, no primeiro mês de comando do Corinthians, mas de qualquer maneira tem semelhanças. Negação, diretoria completamente perdida, que não entende o que faz, aí você vai para uma janela de contratações e você vai do desespero para essa janela. Eu acho que pensar em Balotelli, com todo respeito... Assim, posso trazer a semelhança? Santos foi buscar o Morelos. Pois é, e pagando 900 mil. Putz, eu acho o do Corinthians agora pior, velho. Não, mas eu tô falando da semelhança em termos de padrão. A gente vai falar já do Balotelli, vamos segurar, mas... É uma viagem, assim. Então o Corinthians, ele tá num momento perdido, ele vai atirando para todos os lados, ele teve a perda do patrocínio, e isso é importante lembrar. O Corinthians está vindo agora para a janela, acabou de trazer 2 jogadores, está tentando trazer mais. Até o momento, o Corinthians não teve a reposição do seu patrocinador master. O Corinthians perdeu uma receita importante e até agora não botou outra no lugar. Arrumou um lá para o clássico contra o Palmeiras mais pontual, né? Só para aquele jogo. Bicho, é um negócio, assim, assustador, velho. Cara, o time não se impõe dentro da Vila, da Neoquímica, como o Santos não conseguia se impor dentro da Vila. Tem muitas semelhanças. Tem muita semelhança, cara. Quando você olha para essa questão, a gente tava há pouco tempo, eu não vou me lembrar Só pra passar pro torcedor do Vasco, a gente vai falar do Vascão, tá, gente? Segura aí, a gente vai falar do Vasco, que a gente puxou o caminho aqui do Corinthians, mas segura que vamos falar desse Vasco que tá bonito, tá? Porque o que choca mais, nós estávamos, eu não me lembro exatamente há quantos dias, mas não muito tempo atrás, numa coletiva do presidente Augusto Melo, aqui mesmo no De Placa, escutando que o Corinthians não tem R$1 para trazer reforço. R$1 no caixa. E de repente... E na mesma coletiva ele promete 4 reforços. Ele promete 4 reforços. E aí, um deles é o Balotelli, ganhando um dos maiores salários do futebol sul-americano, sendo que tem jogador no Corinthians, que a imprensa noticia, não é informação minha, mas colegas de extrema confiança, noticiam que estão com direitos de imagem atrasados. Tem jogador que já entrou na justiça para pedir para sair, porque quando você entra na justiça, de um modo geral, você não está com 1, não está com 2, mas está com 3 meses atrasados. No mínimo 3. No mínimo 3. Ah, mas era o mesmo presidente que durante a campanha e no início do mandato falava em Gabigol. Sabendo da situação financeira do clube que ele estava... Quer dizer, eu suponho que ele sabia a situação financeira, porque é muito curioso, né? Os caras se candidatam a presidente de clube, quebrado, ferrado, eles precisam saber o terreno onde eles estão pisando. Eles precisam ter uma mínima noção do quadro que eles vão enfrentar, porque você só vai poder apresentar uma solução para o problema se você conhecer o problema. Não, e, cara, às vezes tudo morre na comunicação, né? A gente fica pegando times que estavam em crise recente, por exemplo, o Cruzeiro. Você pode questionar tudo que o Ronaldo fez, pode não gostar, mas a transição aí de mãos foi bem feita. E quando o Ronaldo assumiu, ele não prometeu título no primeiro ano, nem nada, naquele primeiro momento, né? O Botafogo, o Textor, quando assumiu, primeiro ano da SAF, foi, cara, não cair
voltar para a Série A e não cair, porque isso aqui seria trágico no primeiro ano, e começar a reerguer. A 777, por outro lado, falou que nunca mais ia ter um clássico Vasco-Flamengo assim, com uma distância não por que teve coincidência, na linha do acabou a farra do Rubão. Exato, na linha do acabou a farra. E não por coincidência, esses dois discursos foram os desesperados aí. No ano passado o Vasco e agora o Corinthians. E o Vasco agora está se reerguendo porque, assim, começou a olhar para si, e eu lembro na época quando começou a moda das SAFs, eu falei, cara, de todas as SAFs aí, a mais arriscada é a do Vasco. Agora é mole falar porque deu errado, né? Mas tinha todos os indícios, assim, se olhava o histórico recente da 77, a maneira como estava sendo feita, e, enfim, os caras não apareciam, tinham vários cenários para dar errado. Sim. E o Vasco agora tá tipo assim, é o Vasco pelo Vasco, né? Não só na figura do Pedrinho, mas no retorno do Coutinho, Souza, os moleques que subiram, uma galera que se importa, né? O próprio Verratti, que é um cara que vestiu a camisa, virou capitão rápido, e o torcedor tem uma identificação gigantesca. O Corinthians não tá conseguindo, assim, não existe um resgate de Corinthians pelo Corinthians. Parece uma desconexão ali, a coisa tá acontecendo e ninguém tem senso de urgência e não entende que tem um afogamento em curso aí e os caras estão... E me chama muito a atenção... O ponto que você tinha falado uma vez aqui até desses jogadores que de fato não tem casca. Esses caras não viveram momentos parecidos com isso e não sabem como reagir diante dessa situação. Quando você escala o time do Corinthians, você não vê um time com casca o suficiente para lidar com isso e você não vê um time que tem o conhecimento do que é ser Corinthians, do peso que é vestir essa camisa. É só você escalando aí o time do Corinthians com tranquilidade. Você vai de Matheus Donelli, é um garoto que acabou de chegar e pegou uma bucha gigantesca que ele nem preparado estava. Vamos combinar, né? Ninguém imaginava que o Cássio ia sair do clube tão cedo, saiu de repente. Ninguém imaginava que o Carlos Miguel ia sair de repente, saiu. E aí o Donelli entrou nessa bucha gigantesca para resolver uma equipe que tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Essa cobrança é fantástica. Aí você avança e vai para... fazer a comparação, inclusive, para ver se... O Kaká, só para chegar nesse ponto, o Kaká é um cara que não se firmou no Atlético Paranaense, até pouco tempo estava no futebol japonês. Félix Torres acabou de chegar e pousar no futebol brasileiro, jogava no futebol mexicano. Também tem a menor noção do peso que está vestindo essa camisa. O Hugo jogava no Goiás, tem muito menos visibilidade. O Matheus Bidu nunca se firmou no próprio Corinthians, sempre teve enormes oscilações. Vai para o lado direito, você tem o Fagner que não está jogando, está para voltar, mas é uma única peça que consegue lidar com o tamanho dessa pressão e com um momento complicado como esse. Aí você coloca esse cara. O Mateuzinho não se firmou no Flamengo. E também nunca viveu essa situação. Nunca viveu essa situação por lá. Vai pro meio-campo, cara. Breno Bidon, outro garoto que caiu de paraquedas nesse meio-campo, tá se formando em meio a pancada e porrada de lidar com um momento como esse. Ranielli, jogava no Cuiabá. Ah, mas você está desmerecendo o Cuiabá? Não é questão de visibilidade, expectativa de resultado, torcedor, tudo isso muda muito. Vai mais à frente, o Garro não jogava num clube que é considerado grande no futebol argentino. O Garro não jogava num clube que é considerado grande no futebol argentino. Esse primeiro gol é mó sintomático, velho. Eu não sei quem, acho que é o Yuri Alberto que tá na marcação. É o Romero, cara. É o Romero. Ele larga. Ele sai do lance. Ah lá, ele larga pra não fazer a falta e vira as costas achando que não vai dar nada. Ele conta, na verdade, com o Mateuzinho fechando. Mas desculpa, ele larga assim. Não dá, porque a batida vem. Sim, claro. Não tem cobertura. Eu tava na transmissão com o VSR e com a Bianca Molina, eles foram até checar na hora do gol se o Romero tava pendurado pro jogo seguinte, e não tava, porque não deu pra entender por que ele não fez a falta, porque ele desistiu do lance. E enquanto o Fragoso está citando nomes, aí você me faz lembrar o Santos do ano passado, aí quando você cita o Bidon e alguns outros jogadores jovens, subir nesse contexto para o time principal, assim, a chance de você queimar um talento, de você desvalorizar um ativo. Ângelo e Marcos Leonardo passaram por isso no Santos do ano passado. Jogadores que claramente não estavam prontos, mas que poderiam contribuir muito mais num contexto de maior organização. E não tinha. E quando você não tem organização, você deixa os meninos que tem potencial, que tem talento, cada vez mais expostos. E a pancada vai em cima deles. Ninguém tem pena nessa hora. E falar em base, eu tava Pra fechar só, Wesley. Outro moleque talentoso, talentosíssimo, né? Que tá tentando jogar bola. Pô, ontem o Vasco fez uma dobra de marcação no Wesley e acabou. O Coronado acabou de chegar ao futebol brasileiro, tem extrema dificuldade de ter sequência em termos de minutagens. E aí são várias questões que aparecem e surgem como uma justificativa. Mas o fato é que sequência mesmo de titular ele não tem. Fez um primeiro tempo até ok ontem, depois o segundo tempo caiu como tem sido o padrão dele. Né? Normal, e a questão física também, que a gente tem esse feeling, essa informação também. E aí você chega no Romero,
para tentar buscar alguma coisa. Esse um que agora finalmente chega em mais um que tem uma noção do que é o Corinthians, do que é o peso de tudo isso. E o Yuri Alberto. Quer dizer, você tem pouquíssimos nomes que conseguem puxar a responsabilidade no momento desse e tentar entregar um pouco de tranquilidade, experiência para os caras que estão chegando ali, estão tentando entender o que é o Corinthians ainda. Além de tudo que está acontecendo extra-campo. Cara, é um cenário muito complicado. Só pra você completar, Formica, aqui, ó. Piores campanhas do Corinthians na era dos pontos corridos após 16 rodadas. 2007, quando caiu, 20 pontos. Hoje o Corinthians tem 12. Nossa. 2004, 20. 2020, 18 pontos. 2023, 17 pontos. 2006, 13 pontos. 2024, 12. A pior do campanha, que a era o que se projetava. O cenário é bem agoniante. Só que tu olha para alguns desses times aí, tu olhava ali, putz, tem de onde tirar. Tem perspectiva, tem peça, tem isso, tem aquilo. Agora, a perspectiva ela é pouca ou nenhuma. Os adversários melhoraram. É outro cenário, cara. O Campeonato Brasileiro desse ano, isso já tinha sido projetado, ele ia ser muito impactante. Porque você imagina assim, se tivessem 20 times jogando muito, mesmo com 20 times jogando o seu melhor, 4 iam cair, mesmo jogando bem. E no caso do Corinthians é um agravante, porque tem uma galera jogando legal, acho que o nível do campeonato ele tá bom, e o Corinthians está completamente descolado da maioria. O Corinthians vai estar hoje numa bacia que tem o Fluminense, um pouco do Grêmio, o Atlético Goianiense, o Inter não está jogando bem, mas ele está pouquinho descolado, eu não sei nem se vai entrar nessa briga aí. E a galera que a gente achava que ia estar nessa bacia, já não está mais, pelo menos no momento. Que, quando você olha o momento, você fica nessa areia movediça, quanto mais você se mexe, mais afunda, daqui a pouco não tem mais força, véio. E mesmo que você comece e engata 3 vitórias, os outros também estão fazendo a mesma coisa. E o Corinthians não tem conseguido tirar ponto dos adversários direto. Da galera lá de cima, é que é menos provável ainda, pô. E pra mim tá E o jogo contra o Palmeiras é bem sintomático. Assim, pra mim tá muito claro que a questão ela é extremamente coletiva dentro do time do Corinthians, tá? O Corinthians tem um elenco, poxa, pra brigar por título? Não tem. Mas quando a gente olha peça por peça, vamos deixar de lado a questão que eu mencionei de não ter lideranças que consigam, de fato, mostrar o que é o Corinthians no momento difícil, tentar lidar com isso, com toda essa exposição, toda essa pressão. Cara, o Yuri Alberto vive hoje, é claro que nos últimos 10 jogos ele está vivendo uma oscilação bem grande, né? São 2 gols só. Mas é um atacante que não se discute que tem qualidade técnica. Viveu um terrível no passado, mas tem qualidade técnica. Era isso que eu ia falar naquela hora, acabei esquecendo. Eu estava conversando com um médico esses dias. Ele falou, cara, na época do Santos, o Yuri Alberto era o único cara que batia no arranque, na velocidade com o Bruno Henrique. O único. Ele era o único jogador do elenco que conseguia correr no mesmo nível do Bruno Henrique, que é um assombro. O Yuri Alberto tem qualidade. Eu não tenho dúvida que num contexto melhor e mais organizado, ele entrega. E veja só, ele está sendo ridicularizado num lugar que não tem nada. Em 32 jogos, ele já tem 14 gols na temporada. Até ele vive um momento agora pior do que ele estava vivendo dentro da temporada, isso é fato, ele não vive um bom momento. Mas quando você olha a temporada como um todo, voltou, enfim, contra o Palmeiras também tropeçou na própria perna, a fase ficou ruim de novo. Agora, mesmo num período, ele tem esse período ruim, em 10 jogos ele marcou 2 gols, ele tem em 32 partidas 14 gols no ano. Então já não é o ano passado que era muito ruim. Esse cara é um jogador que tem de onde tirar. O Garro tem números 3 vezes melhores do que o Matias Rojas tinha quando o Corinthians contratou em relação a passes certos, finalizações e passes decisivos. É um cara que na Liga Argentina foi muito bem. Tem de onde tirar desse cara. O Coronado pode ser que não tenha de onde tirar 90 minutos, mas que você tenha 45 bons minutos dele, talvez você consiga utilizar de uma maneira interessante, assim como o Renato Augusto em muitas ocasiões foi utilizado na temporada passada e ajudou muito o Corinthians dessa forma. Então assim, o Wesley, é talentosíssimo, o Wesley é brilhante, o Wesley dribla, ele é corpulento, então ele consegue proteger da mesma maneira que dribla, ganha no corpo, não só no drible, é um cara que tem um chute muito forte também, é um baita jogador o Wesley. Então assim, eu tô citando peças importantes, o Ranieri é um ótimo primeiro volante, na minha concepção, tem de onde tirar, mas precisa de um técnico que tem a capacidade de organizar isso. Cara, ferramenta tem. Você tem ferramenta de drible, você tem ferramenta de chute de média distância com o Coronado, você tem ferramenta de bola parada com o Garro, você tem ferramenta de finalização com o Yuri Alberto, que muita gente vai tirar sarro, mas ele é um cara que, por mais que viva uma má fase, tem de onde tirar a finalização. O grande problema, na minha concepção, em termos de peças do Corinthians, tá do lado do campo.
Cara, lado do campo do Corinthians é um negócio muito sério. Você não tem laterais hoje, vive aquela sina de que o melhor sempre está no banco. E hoje, muitos clubes, porque é uma tendência do futebol, atacam pelos lados do campo. Então, você fica limitado a atacar por dentro, quando tudo está muito congestionado, fica mais difícil de jogar. E ao mesmo tempo você sofre na defesa porque os laterais que você usa não são laterais com capacidade de defender. O Paiva ontem tem muito mérito quando ele bota um homem a mais de meio, né? Ou pelo menos que vai preencher aquilo ali, o Praxedes. Cara, eles engolem o Corinthians. É isso, porque o Corinthians tinha, coitado, só o Ranieri tentando brigar fisicamente, assim, porque o Bidon é bom. Mas ele não vai conseguir disputar e ganhar. O meio-campo do Vasco ele é brilhante do ponto de vista técnico. Mas, cara, o Hugo, acho que o Hugo Moura já passou da fase da crítica, era ridicularizado por uma parte do torcedor quando o time estava muito assim mal. Assim como o Praxedes também. Mas ele é muito importante. E ontem você vai aplaudir o Praxedes. Mas eu acho que a leitura do Paiva, que continua oficialmente sendo um interino, mas eu acho que não tem cabimento o Vasco hoje procurar ninguém. Não há cabimento. Cara, tem horas que tem que aproveitar essa coisa umbilical de ligação, de quem se importa, de quem entende, e a química que existe ali, porque é fato que o Vasco, desde o jogo do Criciúma pra cá, não ganhou todos os jogos, mas, cara, é outro comportamento, é outra compactação, o time tá muito mais próximo, e ontem eu acho que teve uma leitura do tática que deu uma prejudicada num time que já é limitado.